Um milionário encontra uma pobre garota em um cemitério. O senhor conhecia minha mãe? Ele teve uma grande surpresa ao descobrir quem era a falecida. Antes de começarmos esta jornada emocionante, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas histórias tocantes. Agora, vamos mergulhar nesta narrativa que promete mexer com seus sentimentos mais profundos. Numa tarde silenciosa e úmida de outono, um homem rico e solitário atravessa os portões enferrujados de um antigo cemitério. Eduardo Silveira, magnata do setor de telecomunicações, veste um sobretudo caro, mas não é o frio que tenta afastar. É o peso de uma vida vazia, de relações perdidas e afetos jamais assumidos. Aos 62 anos, carrega a aparência de um homem que venceu tudo por fora, mas perdeu tudo por dentro. Seu rosto anguloso, marcado por rugas que contam histórias de tensão e solidão, reflete a dureza de quem construiu um império de concreto e silêncio. Os fios prateados de seus cabelos bem cortados contrastam com a pele ainda firme, resultado de uma vida disciplinada, mas sem prazer. Seus olhos castanhos, um dia brilhantes de ambição, agora carregam o peso de uma melancolia profunda. As mãos, sempre cuidadas, tremem levemente, não de idade, mas de uma inquietação interior que não consegue nomear. Não é a primeira vez que caminha por ali. O cemitério, nos arredores de uma vila esquecida pelos mapas e pelas redes sociais, era o único lugar onde ainda se sentia humano. Entre as lápides desgastadas pelo tempo e os ciprestes que sussurram segredos antigos, Eduardo encontrava a paz que sua mansão vazia jamais lhe oferecera. O local tinha algo de solene e reconfortante. As árvores centenárias formavam uma catedral natural, com seus galhos entrelaçados filtrando a luz dourada da tarde. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição criavam uma atmosfera de eternidade, onde o tempo parecia suspenso entre passado e presente. Mas naquela tarde, algo mudaria para sempre. Enquanto seus passos afundam em folhas secas e úmidas, produzindo um som ritmado que ecoa entre os túmulos, ele ouve algo que o detém, uma melodia aguda, pura, que flutua como névoa entre as lápides. A música parece emergir da própria terra, como se os mortos sussurrassem através das notas. Eduardo para abruptamente, o coração acelerando sem motivo aparente. Há algo familiar naquela melodia, algo que desperta memórias há muito enterradas mais fundo que qualquer caixão daquele lugar. Ele se vira lentamente, seguindo o som como um homem hipnotizado, e a vê, uma menina de cerca de 10 anos, sentada diante de um túmulo simples, sem adornos ou flores frescas. Ela segura uma flauta de madeira, já gasta pelo tempo e pelo uso constante. Seus olhos estão fechados em concentração absoluta, e suas mãos pequenas deslizam com delicadeza sobre o instrumento, quase como se a música saísse do próprio vento e não da flauta. A criança veste roupas simples, mas limpas, um vestido azul marinho que já foi novo, sapatos escolares gastos, meias brancas com um pequeno furo no calcanhar. Seus cabelos castanhos, ligeiramente cacheados, dançam suavemente com a brisa que acompanha sua melodia. Há uma serenidade em seu rosto que contrasta com a juventude, como se carregasse uma sabedoria antiga em sua alma pequena. Eduardo não consegue se mover. A melodia o atinge de maneira violenta e nostálgica, como uma onda que derruba todas as barreiras que construiu ao longo dos anos. Algo naquelas notas o arranca do presente e o lança de voltas para um tempo esquecido. Os corredores da universidade banhados pelo sol da manhã, um banco de madeira no pátio interno onde sempre se sentava para estudar, uma jovem de cabelos cacheados e olhos grandes chamada Elisa, que tocava essa mesma canção toda vez que ele passava. As memórias fluem como água represada que finalmente encontra uma fissura na barragem. Ele pode quase sentir o cheiro dos livros antigos da biblioteca, ouvir o murmúrio dos outros estudantes, ver o sorriso tímido de Elisa quando seus olhares se cruzavam. Era 1985. Ele tinha 22 anos e acreditava que o mundo inteiro cabia em seus sonhos ambiciosos.
A música para, e o silêncio que se segue é ensurdecedor. Eduardo percebe que está prendendo a respiração. A menina abre os olhos lentamente, como quem desperta de um sonho profundo, mas não se assusta ao ver o homem observando-a. Em vez disso, sorri com uma doçura que faz o peito de Eduardo apertar de uma forma que não sentia há décadas. "O senhor gosta de música?" pergunta ela, com uma voz clara e melodiosa, que parece ecoar a mesma pureza de sua flauta. Eduardo senta-se devagar em um banco de pedra próximo, como se o corpo respondesse a algo maior que sua vontade. Suas pernas tremem ligeiramente, não de cansaço, mas de uma emoção que não consegue identificar. O banco está frio e áspero contra suas costas, mas ele mal percebe o desconforto físico diante da tempestade emocional que se forma dentro dele. "Essa música", sua voz sai rouca, como se não fosse usada há muito tempo para expressar algo verdadeiro. "Onde aprendeu?" A menina inclina a cabeça para o lado, um gesto que desperta mais uma memória dolorosa em Eduardo. Elisa fazia exatamente o mesmo movimento quando estava pensando em como responder a uma pergunta difícil. "Minha mãe tocava", responde ela, acariciando a flauta com ternura. "Sempre dizia que essa melodia era como o vento, que falava com o coração da gente, que podia curar feridas que a gente nem sabia que tinha." Ela aponta para a lápide ao seu lado com um gesto delicado, quase reverente. Ali está escrito, em letras suaves gravadas no granito cinza: Elisa Campos, 1973-2014. A música nunca morre, apenas encontra novos corações para habitar. Eduardo sente o mundo girar ao seu redor. O nome na pedra parece pulsar diante de seus olhos, cada letra gravando-se em sua alma como ferro em brasa. Sua respiração fica irregular e ele precisa segurar-se na borda do banco para não desmaiar. "Minha mãe", continua a menina, sem perceber o impacto de suas palavras no homem diante dela. "Ela morreu quando eu era pequena, mas me deixou a flauta. Eu aprendi sozinha, tocando de ouvido. Quase sempre consigo lembrar dela quando toco. É como se ela estivesse aqui comigo." Eduardo sente o estômago afundar, como se tivesse caído de uma grande altura. Elisa. A mesma Elisa que ele amou com a intensidade desesperada da juventude. A mesma Elisa que ele abandonou quando recebeu uma proposta internacional irrecusável e decidiu nunca olhar para trás. Ela tentara contatá-lo anos depois através de cartas escritas à mão em papel perfumado. Mas ele ignorou todas. Tinha uma empresa para erguer, uma reputação a proteger, um futuro brilhante que não comportava o peso do passado. Agora, diante do túmulo dela, ele compreende a magnitude de sua perda. Não apenas perdeu Elisa, perdeu toda uma vida que poderia ter vivido ao lado dela. Ele observa o rosto da menina com nova atenção, procurando traços familiares. Ela tem o mesmo sorriso torto de Elisa, ligeiramente mais alto do lado esquerdo, o mesmo tom levemente rouco na voz quando fica emocionada, e uma naturalidade com a música que nenhum mestre poderia ensinar. Os olhos dela, grandes e expressivos, carregam a mesma profundidade que ele se lembrava de ver em Elisa quando ela olhava para o horizonte, sonhando com o futuro. "Qual seu nome?" pergunta ele com voz embargada, lutando para manter a compostura. "Lívia", responde ela, brincando com uma mecha de cabelo. "Lívia Campos. Minha mãe escolheu porque significa pálida como a luz da lua. Ela dizia que eu nasci numa noite de lua cheia e que a luz entrou pela janela do hospital e me abençoou." O nome ressoa em Eduardo como um eco de uma canção esquecida. Ele se lembra vagamente de Elisa, mencionando que se tivesse uma filha, gostaria de chamá-la de Lívia. Era um dos muitos sonhos que ela compartilhava com ele durante suas longas conversas na universidade, sonhos que ele ouvia com meio coração, sempre pensando em seus próprios planos ambiciosos. Lívia puxa um pequeno caderno do bolso da mochila gasta, um objeto claramente precioso para ela. A capa está desgastada pelo manuseio constante e algumas páginas escapam pelas bordas. É o tipo de caderno que guarda tesouros. "Esse era da minha mãe", explica ela, abrindo-o com cuidado. "Eu escrevo tudo aqui. Canções que componho, lembranças que não quero esquecer, conversas que nunca tivemos,
mas que eu imagino como seriam. Ela folheia algumas páginas, cada uma repleta de uma caligrafia infantil, mas cuidadosa. Desenhos simples de notas musicais e pequenos corações desenhados nas margens. Eduardo vislumbra trechos de frases. Hoje sonhei que você me ensinava a fazer pão. A música que toquei hoje me lembrou do seu perfume. Será que você me vê quando toco aqui no cemitério? Então, Lívia para em uma página específica e mostra a Eduardo com orgulho misturado à melancolia. Ali está colado um pequeno bilhete antigo, amarelado pelo tempo, com uma caligrafia firme mas sensível. Para ti a pequena estrela que você ainda será. Que sua luz ilumine todos os caminhos escuros e que sua música cure todos os corações partidos, com todo o amor do mundo. E.S. Eduardo fecha os olhos com força, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Ele reconhece perfeitamente aquela letra. Era sua própria caligrafia de juventude, mais confiante e esperançosa. Um bilhete deixado em um livro de poesias de Pablo Neruda, numa noite de despedida nunca assumida, quando estava partindo para Londres e não teve coragem de se despedir pessoalmente de Elisa. Ele jamais soube que ela o mantivera durante todos esses anos. E agora, ali estava, nas mãos da filha que ele nunca soube que tinha. O mundo ao redor parece ficar em silêncio absoluto. Até mesmo o vento para de soprar entre as árvores. Eduardo sente algo se quebrando dentro de si. Mas não é dor, é perdão chegando tarde demais. É amor renascendo onde ele achava que só existia arrependimento e cinzas frias. Suas mãos tremem quando ele estende o braço para tocar delicadamente a borda do bilhete, sem tirá-lo das mãos de Lívia. O papel está macio pelo tempo e pelo carinho com que foi preservado. Sua mãe, ela falava sobre quem escreveu isso? Pergunta ele, tentando manter a voz estável. Lívia balança a cabeça, com um sorriso melancólico que parte o coração de Eduardo. Não muito. Só dizia que foi alguém muito especial, que teve que partir antes que pudessem se despedir direito. Ela sempre ficava meio triste quando olhava para esse bilhete, mas também sorria. Dizia que algumas pessoas a gente ama para sempre, mesmo quando elas não estão mais aqui. Eduardo sente lágrimas queimando por trás dos olhos. Elisa sempre soubera escolher as palavras certas, mesmo para explicar situações impossíveis para uma criança. Mas ele não diz nada sobre a verdade, não revela quem realmente é. Algo dentro dele sussurra que não é o momento, que existe uma ordem natural para as revelações, como existe para as estações do ano. Você toca lindamente, Lívia, consegue dizer, sua voz carregada de uma emoção que vai muito além do elogio cortês. Obrigada, responde ela, abraçando a flauta contra o peito. Eu acho que a música é o que sobra quando tudo vai embora. É a única coisa que a morte não consegue levar. A profundidade da observação, vinda de alguém tão jovem, deixa Eduardo sem palavras. Há uma sabedoria ali que ele levou décadas para começar a compreender, e ela já carrega essa verdade como um talismã. Lívia volta a posicionar a flauta nos lábios e recomeça a tocar. A melodia é a mesma, mas agora Eduardo ouve camadas que não percebera antes. Ouve a saudade de uma filha por sua mãe, a solidão de uma criança que cresceu rápido demais, mas também ouve esperança, amor e uma força interior que parece inabalável. Eduardo permanece imóvel no banco de pedra, cada nota da flauta atravessando-o como uma memória não vivida, um abraço que nunca deu, uma canção de ninar que nunca cantou. Ele imagina Elisa grávida, tocando essa mesma música para a criança em seu ventre. Imagina as noites em que Lívia chorou de saudade e encontrou consolo na flauta. Imagina todos os momentos importantes que perdeu. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola, primeira música aprendida. O céu começa a ganhar tons dourados do fim de tarde, e as sombras das árvores se alongam entre os túmulos. A temperatura esfria ligeiramente, e Eduardo nota que Lívia não está usando casaco. Seus instintos paternos, adormecidos por uma década, despertam com uma urgência surpreendente. Ao final da melodia, ele respira fundo e se levanta lentamente, suas articulações protestando levemente. Tira o lenço de seda do bolso do sobretudo
e o dobra com precisão, um gesto automático que faz quando está nervoso. Posso voltar amanhã para ouvir mais. Pergunta, tentando soar casual, mas sua voz trai a urgência desesperada de quem encontrou algo precioso que pensava estar perdido para sempre. Claro, exclama Lívia, seus olhos brilhando com uma alegria genuína. Eu venho aqui quase todo dia depois da escola. Minha mãe ia gostar de saber que mais alguém escuta nossa música. Ela sempre dizia que música é feita para ser compartilhada. Eduardo sorri. E é um sorriso verdadeiro, o primeiro em anos. Por um momento, as rugas de preocupação em seu rosto se transformam em linhas de alegria. E Lívia pode ver o homem jovem que ele foi um dia. Então até amanhã, Lívia. Até amanhã, senhor? Ele hesita por um segundo, quase revelando seu nome completo. Mas algo o detém. Eduardo. Apenas Eduardo. Até amanhã, senhor Eduardo. Ele dá meia volta com os olhos úmidos, o coração latejando de uma forma que não sentia há décadas, e a alma menos vazia do que esteve em anos. Cada passo que dá em direção à saída é pesado, não de cansaço, mas da gravidade do que acabou de descobrir. Na saída do cemitério, o vento sopra de leve, balançando as folhas das árvores numa sinfonia natural que ecoa a melodia da flauta de Lívia. E pela primeira vez em décadas, Eduardo sente que alguém está chamando por ele, não com palavras ou obrigações de negócios, mas com música, com amor, com a promessa de redenção. Enquanto caminha em direção ao seu carro, um Mercedes preto estacionado discretamente na pequena estrada de terra, Eduardo olha para trás uma última vez. Lívia ainda está lá, guardando cuidadosamente a flauta na mochila e arrumando algumas flores silvestres que trouxe para o túmulo da mãe. Ela é sua filha. Ele tem certeza disso agora, com uma convicção que vai além da lógica. É algo que sente no fundo do peito, uma conexão que transcende DNA ou documentos. É o amor reconhecendo amor, mesmo através das camadas de tempo e arrependimento. Eduardo entra no carro, mas não liga o motor imediatamente. Suas mãos tremem quando ele segura o volante e, por um momento, ele permite que as lágrimas finalmente venham. São lágrimas de perda, de arrependimento, mas também de gratidão. Gratidão por esta segunda chance, por este encontro impossível, por descobrir que o amor que pensava ter perdido para sempre deixou um legado mais precioso do que qualquer fortuna que pudesse ter acumulado. Enquanto finalmente liga o carro e se afasta lentamente, Eduardo já está planejando o amanhã. Não apenas o encontro com Lívia, mas todos os amanhãs que podem estar por vir. Pela primeira vez em décadas, o futuro não parece uma sucessão vazia de dias iguais, mas uma melodia esperando para ser tocada. A estrada de volta para a cidade parece diferente, como se ele estivesse vendo tudo com novos olhos. As árvores parecem mais verdes, o céu mais amplo, e até mesmo o silêncio dentro do carro não é mais opressivo, mas repleto de possibilidades. Eduardo Silveira, o magnata solitário, está retornando para casa, mas pela primeira vez em décadas ele não está voltando sozinho. Carrega consigo a música de Lívia, a memória de Elisa e a esperança de que nunca é tarde demais para recomeçar. Na manhã seguinte, Eduardo acorda antes do alarme, algo que não acontecia há anos. A luz pálida do amanhecer filtra pelas cortinas de seda de seu quarto, um ambiente que sempre lhe pareceu um santuário de solidão, mas que agora se sente como uma prisão dourada. Pela primeira vez, o silêncio de sua mansão não lhe traz paz. Apenas acentua a urgência de estar novamente na presença de Lívia. Ele se levanta lentamente, observando sua imagem no espelho do banheiro. O homem que o fita de volta parece diferente, como se algo fundamental tivesse mudado durante a noite. Os mesmos cabelos prateados, as mesmas rugas marcadas pelo tempo, mas há uma luz diferente em seus olhos castanhos, uma centelha de propósito que estava extinta há décadas. Eduardo toma um banho demorado, permitindo que a água quente dissolva a tensão acumulada em seus músculos. Enquanto se veste, escolhe roupas mais casuais que o habitual, uma camisa de algodão azul clara, calças de sarja cinza e um suéter leve. Nada do figurino empresarial que se tornou sua segunda pele.
Hoje, ele não quer parecer o magnata Eduardo Silveira, quer apenas ser o homem que encontrou sua filha. Durante o café da manhã, servido silenciosamente por Marta, sua governanta de confiança há 15 anos, Eduardo mal toca na comida. Marta, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, nota a mudança em seu comportamento. "O senhor está bem?" pergunta ela com a preocupação genuína de quem cuida de alguém há tanto tempo. "Mal tocou no café." Eduardo olha para ela, considerando por um momento compartilhar sua descoberta, mas decide que ainda é cedo demais. A revelação precisa ser processada primeiro por ele mesmo. "Estou bem, Marta. Apenas pensativo." Ela assente, respeitando sua privacidade como sempre fez. Mas seus olhos experientes captam algo diferente no patrão. Há uma energia inquieta nele que ela não via há anos. Às 2 da tarde, Eduardo está novamente dirigindo pela estrada de terra que leva ao cemitério. Desta vez trouxe algumas coisas. Um termo com chocolate quente, biscoitos caseiros que pediu para Marta preparar e um pequeno gravador digital. Não para invadir a privacidade de Lívia, mas porque quer preservar cada nota da música que ela toca. O cemitério parece ainda mais silencioso que no dia anterior. Uma neblina leve paira entre as árvores, criando uma atmosfera quase mística. Eduardo caminha pelos mesmos caminhos, mas seus passos são mais decididos hoje. Ele sabe exatamente onde vai e por quê. Lívia já está lá, sentada no mesmo local. Mas hoje, ela não está tocando. Em vez disso, tem uma pequena mesa improvisada, um pedaço de madeira apoiado sobre 2 pedras, onde estão espalhados papéis, lápis de cor e o caderno que mostrou no dia anterior. Ela desenha algo com concentração absoluta, a língua ligeiramente para fora, em um gesto de concentração que faz o coração de Eduardo apertar. "Olá, Lívia", diz ele suavemente, para não assustá-la. Ela levanta os olhos e sorri imediatamente, como se a chegada dele fosse a coisa mais natural do mundo. "Senhor Eduardo, o senhor voltou mesmo!" Há uma alegria genuína em sua voz que faz Eduardo perceber quão solitária deve ser a vida da menina. "Prometi que voltaria", responde ele, aproximando-se. "O que está desenhando?" Lívia gira o papel para que ele possa ver. É um desenho simples, mas carregado de significado. 2 figuras sentadas lado a lado em um banco, uma pequena com uma flauta, outra maior apenas ouvindo. Ao fundo, árvores estilizadas e lápides simplificadas. Na parte superior da folha, ela escreveu em letras cuidadosas: "Música compartilhada é música multiplicada." "É nós dois ontem", explica ela com um sorriso tímido. "Minha professora de arte sempre diz que devemos desenhar os momentos que nos fazem felizes. Ontem me fez muito feliz." Eduardo sente um nó na garganta. "Quando foi a última vez que sua presença fez alguém genuinamente feliz?" "Posso sentar?" pergunta ele, indicando o banco de pedra. "Claro, é nosso banco agora", responde ela, e a forma como diz "nosso" faz algo se aquecer no peito de Eduardo. Ele se senta e retira o termo da sacola que trouxe. "Trouxe chocolate quente. Pensei que poderia estar com frio." Os olhos de Lívia se arregalam de surpresa e gratidão. "Sério? Eu adoro chocolate quente. Minha mãe fazia sempre quando estava frio, mas eu nunca aprendi a receita dela." Eduardo serve o chocolate em 2 canecas que trouxe e oferece os biscoitos. Eles comem em silêncio confortável por alguns minutos, observando a dança das folhas ao vento. "Senhor Eduardo", diz Lívia finalmente, com a voz mais séria. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro." "Por que o senhor vem aqui?" "Digo no cemitério. Tem alguém especial aqui também?" A pergunta é inocente, mas atinge Eduardo como uma flecha certeira. Como explicar que veio procurando paz e encontrou muito mais do que esperava? "Eu venho aqui há alguns anos", responde ele cuidadosamente. "É um lugar tranquilo para pensar. E ontem, quando ouvi sua música, foi como se algo dentro de mim acordasse depois de muito tempo dormindo." Lívia inclina a cabeça para o lado, estudando o rosto dele com a intensidade curiosa das crianças. "O senhor parece triste às vezes, mesmo quando sorri." A observação é tão direta e precisa que Eduardo fica momentaneamente sem palavras. Como uma criança de 10 anos consegue ler sua alma com tamanha clareza?
Às vezes a gente carrega tristezas por muito tempo, admite ele, e esquece como é ser verdadeiramente feliz. Minha mãe dizia que a tristeza é como chuva. Ela vem, molha tudo, mas sempre passa. E depois que passa, as plantas crescem mais bonitas. Eduardo sorri, reconhecendo a sabedoria poética que era característica de Elisa. Sua mãe era muito sábia. Ela era especial, concorda Lívia, seus olhos brilhando com o amor e a saudade. Queria que o senhor pudesse ter conhecido ela. Acho que vocês iam se gostar. Se ela soubesse, pensa Eduardo, sentindo o peso do segredo que carrega. Fale-me sobre ela, pede ele, genuinamente curioso para saber como foi a vida de Elisa depois que se separaram. Lívia se anima imediatamente, como toda criança quando pode falar sobre quem ama. Ela era professora de música numa escola pequena aqui da cidade. Tocava piano, violão, flauta, quase tudo. Mas ela dizia que a flauta era especial porque podia levar para qualquer lugar. Era nossa companhia nas viagens, nos piqueniques. Até quando íamos ao médico e eu ficava nervosa. Eduardo visualiza Elisa ensinando crianças, compartilhando sua paixão pela música, vivendo uma vida simples, mas rica em propósito. Uma vida que poderia ter sido deles dois. Ela te ensinou tudo sobre música? Quase tudo. Ela dizia que eu tinha um dom natural, mas que dom sem prática é como semente sem água. Lívia pega a flauta ao lado. Depois que ela ficou doente, eu prometi que continuaria tocando. Ela fez eu prometer que a música nunca morreria comigo. Ficou doente? Eduardo pergunta, embora tema a resposta. Câncer, responde Lívia simplesmente, com a aceitação resignada de quem teve que crescer cedo demais. Foi rápido. Ela sempre dizia que não queria me ver sofrer muito tempo, então talvez tenha sido um presente. Mas eu sinto falta dela todos os dias. Eduardo sente o peito apertar. Elisa morreu sozinha, lidando com uma doença terrível, criando uma filha sem ajuda. Se ele soubesse, com quem você mora agora? Com a dona Clara, uma amiga da minha mãe. Ela é boa comigo, mas é muito velha e cansada. Eu tento não dar trabalho. Lívia baixa os olhos. Às vezes eu ouço ela conversando com as vizinhas, dizendo que não sabe por quanto tempo vai conseguir me cuidar. A revelação atinge Eduardo como um soco. Sua filha está vivendo numa situação precária, dependendo da bondade de uma senhora idosa, sem saber se terá um lar seguro no futuro. Você tem outros parentes? Família da sua mãe? Lívia balança a cabeça. Minha mãe não falava muito da família dela. Acho que eles não se davam bem. E meu pai? Ela hesita, olhando para o túmulo da mãe. Minha mãe dizia que ele era um homem bom, mas que a vida levou ele para longe, que ele não sabia sobre mim e que talvez fosse melhor assim. Eduardo sente como se tivesse levado um tapa. Elisa o protegeu até o fim, não permitindo que Lívia crescesse com raiva ou ressentimento pelo pai ausente. Você gostaria de conhecer seu pai algum dia? Lívia fica em silêncio por um longo momento, brincando com as chaves da flauta. Às vezes eu imagino como ele seria. Se seria alto como o senhor? Se gostaria de música? Se me ensinaria coisas que eu não sei? Ela olha diretamente para Eduardo. Mas minha mãe dizia que algumas pessoas chegam na nossa vida quando é a hora certa, que não adianta forçar as coisas. E você acredita nisso? Acredito. Por exemplo, o senhor apareceu ontem justo quando eu estava me sentindo muito sozinha. Não pode ser coincidência. Eduardo fica em silêncio, lutando contra o impulso de contar tudo naquele momento. Mas há algo na serenidade de Lívia, na forma como ela aceita o ritmo natural das coisas, que o faz compreender que a revelação deve vir no momento certo. Lívia, posso te fazer uma pergunta importante? Claro. Se você pudesse ter qualquer coisa no mundo, o que seria? Ela não hesita. Uma família de verdade. Não que eu não seja grata à dona Clara, mas queria ter alguém que fosse só meu, sabe? Alguém para dividir a música, as histórias, os dias ruins e os dias bons. Ela sorri timidamente. E o senhor? O que o senhor pediria? Eduardo olha para ela, para o túmulo de Elisa, para o cenário sereno do cemitério, onde sua vida mudou para sempre. Uma segunda chance, responde ele honestamente, a chance de corrigir erros antigos e ser a pessoa que eu deveria ter sido há muito tempo. Lívia o observa com atenção.
como se pudesse ler nas entrelinhas de suas palavras. O senhor sabe, às vezes eu sinto que minha mãe ainda está por aqui. Não como fantasma ou coisa assim, mas como se ela estivesse ajudando as coisas certas a acontecerem. Eduardo olha para o túmulo de Elisa e, por um momento, quase pode sentir sua presença. Talvez ela esteja mesmo. Lívia pega a flauta e começa a tocar novamente. Desta vez, é uma melodia diferente, mais suave, mais esperançosa. Eduardo fecha os olhos e se deixa levar pela música, sentindo como se Elisa estivesse ali, aprovando este encontro, abençoando esta conexão improvável. Quando a música termina, ele abre os olhos e encontra Lívia olhando para ele com uma expressão curiosa. Senhor Eduardo, posso dizer uma coisa estranha? Claro. Quando eu toco e o senhor escuta, é como se a música ficasse mais completa, como se ela sempre tivesse precisado de duas pessoas para existir direito. Eduardo sente os olhos marejarem. Sem saber, ela acabou de descrever exatamente o que ele está sentindo. Não é estranho, Lívia? É perfeito. Eles ficam sentados juntos enquanto o sol começa a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosados. Eduardo sabe que precisa ir embora em breve, mas cada minuto ao lado da filha é precioso demais para ser desperdiçado. Posso voltar amanhã? Pergunta ele novamente. Eu vou estar aqui, responde ela, sorrindo. E senhor Eduardo? Sim? Obrigada por me ouvir. Fazia tempo que eu não me sentia menos sozinha. Eduardo se levanta guardando as canecas e o termo na sacola. Antes de partir, ele se inclina e, pela primeira vez, ousa fazer um gesto paternal. Ajeita delicadamente uma mecha do cabelo de Lívia que o vento desalinhara. Obrigado por me deixar fazer parte da sua música, Lívia. Enquanto caminha de volta ao carro, Eduardo sente que cada passo o leva não para longe, mas para mais perto do homem que sempre deveria ter sido. A revelação virá, ele sabe, mas por enquanto, basta o milagre de ter encontrado sua filha e a oportunidade de conhecê-la como ela realmente é. O vento sopra suavemente entre as árvores, carregando ecos da flauta de Lívia, e Eduardo tem certeza de que pode ouvir, muito baixinho, o sussurro aprovador de Elisa no ar da tarde. Os dias seguintes estabelecem uma rotina que Eduardo jamais imaginou possível. Todas as tardes, após encerrar os compromissos empresariais essenciais, ele dirige até o cemitério para encontrar Lívia. Cada encontro revela novas camadas da personalidade extraordinária de sua filha e desperta memórias de Elisa, que ele pensava ter enterrado para sempre. Na terceira tarde, Lívia o surpreende com uma pergunta que muda completamente a dinâmica entre eles. Senhor Eduardo, o senhor já foi casado? Eles estão sentados no banco habitual, compartilhando sanduíches que Eduardo trouxe de uma padaria que descobriu no caminho. É uma pergunta inocente, mas que ressoa profundamente em sua alma. Não, responde ele após uma pausa. Nunca encontrei a pessoa certa no momento certo. Lívia mastiga pensativamente um pedaço de pão. Minha mãe também nunca se casou. Ela dizia que o amor da vida dela aconteceu quando ela era muito jovem, mas que às vezes as pessoas não conseguem ficar juntas, mesmo se amando. Eduardo sente o coração acelerar. Será que Elisa falou sobre ele para Lívia? Ela contava sobre esse amor? Um pouco. Dizia que ele era inteligente, ambicioso, que tinha sonhos grandes demais para uma cidade pequena. Lívia olha para Eduardo com curiosidade. Ela guardava uma foto dele, mas nunca me mostrou. Dizia que algumas memórias eram sagradas demais para serem compartilhadas. Eduardo engole em seco. Uma foto dele? Elisa guardou uma foto dele durante todos esses anos? E você nunca teve curiosidade de ver? Claro que tive, mas respeitava a privacidade da minha mãe. Ela já me dava tanto amor que eu não queria ser gananciosa pedindo mais. A maturidade emocional de Lívia constantemente surpreende Eduardo. Aos 10 anos, ela demonstra uma sabedoria sobre relacionamentos que muitos adultos nunca desenvolvem. Onde está essa foto agora? Com as outras coisas da minha mãe, numa caixa que a dona Clara guardou para mim. Ela disse que quando eu ficasse mais velha, podia olhar tudo. Lívia sorri tristemente. Às vezes eu abraço a caixa, imaginando que é como abraçar minha mãe. Eduardo sente uma urgência quase física de pedir para ver a caixa, mas se controla. Não pode parecer desesperado ou invasivo.
Deve ser reconfortante saber que essas memórias estão preservadas. Minha mãe sempre dizia: as pessoas que amamos nunca morrem completamente enquanto guardamos pedaços delas no coração. Naquele momento, Eduardo toma uma decisão. É hora de começar a compartilhar sua própria história, mesmo que indiretamente. Lívia, posso te contar sobre um erro que cometi quando era jovem? Ela se anima imediatamente, sempre curiosa sobre as histórias dos adultos. Claro! Eduardo respira fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando eu tinha 20 e poucos anos, conheci uma jovem extraordinária na universidade. Ela era inteligente, talentosa, cheia de vida. Tocava música como um anjo. Os olhos de Lívia se arregalam ligeiramente, como se algo em sua mente começasse a fazer conexões. Ela era como a minha mãe? Muito parecida, admite Eduardo. Tínhamos uma conexão especial. Passávamos horas conversando sobre tudo: música, sonhos, futuro. Eu me apaixonei perdidamente por ela. E o que aconteceu? Recebi uma proposta de trabalho no exterior, uma oportunidade única que podia mudar minha vida completamente. E ele pausa, lutando contra a emoção. Eu escolhi a carreira. Parti sem me despedir direito, pensando que estava fazendo a coisa certa. Lívia fica em silêncio por um momento, processando a história. O senhor se arrependeu? Todos os dias desde então, responde Eduardo com total honestidade. Construí uma carreira de sucesso, ganhei muito dinheiro, mas perdi a coisa mais preciosa que já tive. Por que o senhor não voltou para procurar ela? Orgulho, medo. Achei que seria tarde demais, que ela teria seguido em frente, encontrado alguém melhor. Eduardo olha diretamente para Lívia. Às vezes, quando somos jovens, tomamos decisões que passamos a vida inteira pagando por elas. Lívia fica pensativa por vários minutos, balançando as pernas no banco. Sabe o que eu acho, senhor Eduardo? O quê? Acho que algumas pessoas entram na nossa vida 2 vezes. Uma quando somos jovens demais para entender o valor delas, e outra quando somos sábios o suficiente para não deixar escapar de novo. A profundidade da observação deixa Eduardo momentaneamente sem fôlego. Como é possível que uma criança de 10 anos compreenda verdades que ele levou décadas para aceitar? Você acha mesmo isso? Acho. Minha mãe sempre dizia que o universo tem um jeito de consertar as coisas quando chegamos no ponto certo da vida. Lívia sorri para ele. Talvez a pessoa que o senhor perdeu tenha deixado algo precioso no mundo e agora o senhor pode encontrar esse presente. Eduardo sente lágrimas queimarem seus olhos. Sem saber, Lívia acabou de descrever exatamente o que está acontecendo. E se essa pessoa tivesse morrido? Se fosse tarde demais para pedir perdão? Lívia pondera a pergunta com seriedade. Minha mãe dizia que quem a gente ama de verdade nunca morre completamente, que eles continuam vivendo através das coisas boas que deixaram no mundo. Ela pega a flauta. Como a música. Toda vez que eu toco, minha mãe está viva de novo. Eduardo não consegue mais conter as lágrimas. Elas escorrem silenciosamente por seu rosto e Lívia, com a intuição natural das crianças sensíveis, estende a mão pequena e toca delicadamente a mão dele. Está tudo bem, senhor Eduardo. Lágrimas de saudade são diferentes de lágrimas de tristeza. Elas fazem a gente se sentir mais perto de quem a gente ama. Ele aperta suavemente a mão dela, maravilhando-se com a sabedoria e a compaixão que encontra nesta criança extraordinária. Obrigado, Lívia. Você é uma menina muito especial. A minha mãe dizia que eu sou especial porque fui feita com muito amor, que quando 2 pessoas se amam de verdade, mesmo que não fiquem juntas, o amor continua existindo e cria coisas bonitas no mundo. Eduardo fecha os olhos, sentindo como se Elisa estivesse ali, falando através da filha deles. Sua mãe era muito sábia. Ela era. E sabe de uma coisa? Eu acho que ela gostaria do senhor. Por quê? Porque o senhor ouve música do mesmo jeito que ela ouvia, com o coração inteiro. Eles ficam em silêncio por alguns minutos, Lívia tocando suavemente sua flauta, enquanto Eduardo processa a conversa. Cada palavra da menina parece cuidadosamente escolhida pelo destino para curá-lo de feridas antigas. Lívia, posso te fazer um pedido? Claro. Um dia, quando você se sentir pronta, gostaria muito de conhecer mais sobre sua mãe, ver fotos, ouvir mais histórias. Acho que
Acho que isso me ajudaria a entender algumas coisas sobre minha própria vida. Lívia o observa com atenção. E Eduardo tem a impressão de que ela está vendo através dele, lendo verdades que ele ainda não teve coragem de falar. O senhor conhecia minha mãe, não conhecia? A pergunta é feita com tanta simplicidade que Eduardo quase não consegue respirar. Lívia não está acusando ou confrontando. Ela está simplesmente conectando pontos com a lógica cristalina da infância. Por que pergunta isso? O jeito que o senhor fala dela. A tristeza nos seus olhos quando menciona a moça da universidade. E ontem, quando o senhor arrumou meu cabelo, foi exatamente do mesmo jeito que minha mãe fazia. Eduardo fica em silêncio, percebendo que o momento da verdade chegou mais cedo do que esperava. E se eu dissesse que sim, que conhecia sua mãe, eu diria que já sabia, responde Lívia calmamente. Desde ontem, quando vi o jeito que o senhor olhou para o túmulo dela, não foi o olhar de um estranho. Eduardo respira fundo, sabendo que não pode mais esconder a verdade. Lívia, há algo muito importante que preciso te contar. Eu sei, ela diz suavemente. O senhor é meu pai. O mundo parece parar. Eduardo olha para a filha, vendo nos olhos dela não choque ou raiva, mas uma aceitação serena que o deixa completamente desarvorado. Como você, eu sempre soube que um dia você viria, explica ela, guardando cuidadosamente a flauta. Minha mãe dizia que quando chegasse a hora certa você apareceria, que o amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. Eduardo sente como se todo o ar tivesse saído de seus pulmões. Elisa sabia. Ela sempre soube que um dia ele voltaria. Você não está brava? Assustada? Lívia balança a cabeça, sorrindo com uma tranquilidade que vai além de seus anos. Por que eu ficaria brava? Você veio. Demorou, mas veio. Ela pausa, estudando o rosto dele. E, além disso, eu já gostava do Sr. Eduardo antes de saber que você era meu pai. Isso torna tudo mais fácil. Eduardo estende os braços hesitantemente e Lívia se move para o abraço com naturalidade. É o primeiro abraço entre pai e filha. Um momento que ele imaginou milhares de vezes, sem nunca acreditar que seria possível. Me perdoa por ter demorado tanto? Sussurra ele, a voz embargada. Não tem nada para perdoar, responde ela, apertando-o com força. Você está aqui agora. É isso que importa. Eles ficam abraçados por um longo tempo, enquanto o vento sopra suavemente entre as árvores do cemitério. É como se Elisa estivesse ali, envolvendo os dois em uma bênção silenciosa. Quando finalmente se separam, Lívia olha para Eduardo com os olhos brilhando de expectativa. Então, o que acontece agora? Eduardo sorri, sentindo pela primeira vez em décadas que o futuro está cheio de possibilidades maravilhosas. Agora eu gostaria de conhecer melhor minha filha. Se ela quiser, claro. Eu quero, responde Lívia imediatamente. Quero muito. Eduardo olha para o túmulo de Elisa, sussurrando uma promessa silenciosa. Vou cuidar dela, Elisa. Vou amá-la como você a amou e como eu deveria ter amado vocês duas desde sempre. O sol começa a se pôr, pintando o céu com cores douradas, e pela primeira vez em sua vida adulta, Eduardo Silveira não está apenas assistindo o fim de um dia, está presenciando o início de uma nova vida. A revelação no cemitério selou um novo pacto silencioso entre Eduardo e Lívia. Os encontros diários continuaram, mas agora carregados de uma nova camada de significado e ternura. Não eram mais apenas o magnata solitário e a menina musicista. Eram pai e filha, navegando as águas desconhecidas de uma relação que o destino, e talvez Elisa, havia orquestrado. Eduardo começou a se envolver mais ativamente na vida de Lívia. Ele a buscava na escola, um prédio simples e alegre no centro da pequena vila, e a levava para passear em lugares que ela nunca tinha visitado. Parques com lagos onde podiam alimentar patos, bibliotecas com sessões infantis repletas de livros coloridos, sorveterias que vendiam os sabores mais inusitados. E claro, o cemitério continuava sendo o santuário deles, o lugar onde tudo começou e onde a presença de Elisa ainda parecia mais forte. Numa tarde ensolarada, sentados sob a sombra de um carvalho no cemitério, Lívia trouxe a caixa de memórias de Elisa. Era uma caixa de sapatos antiga,
decorada com desenhos de flores e notas musicais feitos à mão. A dona Clara disse que eu podia abrir quando me sentisse pronta, disse Lívia, segurando a caixa com reverência. Acho que agora é a hora certa, e quero que o senhor veja comigo. Eduardo sentiu uma mistura de emoção e apreensão. Aquela caixa continha fragmentos da vida de Elisa, incluindo, possivelmente, a foto que ela guardava dele. Eles abriram a caixa juntos, revelando um tesouro de lembranças. Havia cartas amarradas com fitas desbotadas, desenhos antigos de Lívia, pequenos objetos que pareciam insignificantes para um estranho, mas que contavam uma história de amor e resiliência. Entre os papéis, encontraram fotografias. Fotos de Elisa jovem, radiante, com o mesmo sorriso torto de Lívia. Fotos de Lívia bebê, nos braços de uma Elisa visivelmente cansada, mas com os olhos cheios de amor. E então, encontraram a foto. Era uma foto antiga, em preto e branco, tirada na universidade. Mostrava um Eduardo jovem, com o cabelo mais escuro, e um sorriso despreocupado, sentado em um banco, o mesmo banco que ele imaginou na primeira tarde no cemitério, ao lado de Elisa. Ela o olhava com uma expressão de adoração que fez o coração de Eduardo apertar. A foto estava gasta nos cantos como se tivesse sido manuseada inúmeras vezes. Lívia pegou a foto com dedos delicados. É o senhor, disse ela, a voz um sussurro. O senhor era tão jovem. Eduardo pegou a foto, sentindo a textura do papel antigo. Era ele, um fantasma de seu passado, preservado por Elisa. Sim, era eu, confirmou a voz embargada. Essa foto foi tirada há muito tempo. Ela guardou, disse Lívia, olhando para a foto e depois para o túmulo da mãe. Ela nunca esqueceu, não é? Não, respondeu Eduardo, as lágrimas voltando aos seus olhos. Ela não esqueceu. E eu me arrependo todos os dias por ter esquecido. Lívia colocou a mão sobre a dele que segurava a foto. Mas o senhor voltou. É isso que ela ia querer. Eles continuaram explorando a caixa. Havia um diário de Elisa, finamente escrito, onde ela registrava seus pensamentos, sentimentos e a jornada da maternidade solo. Eduardo hesitou em lê-lo, sentindo que era uma invasão de privacidade, mas Lívia o incentivou. Minha mãe não tinha segredos para mim, disse ela, e agora ela não teria segredos para o senhor também. Leia, talvez ajude a entender. Eduardo leu trechos do diário, descobrindo a força incrível de Elisa. Ela escrevia sobre as dificuldades financeiras, a solidão, mas sempre com uma nota de esperança e gratidão por Lívia. Havia passagens sobre o pai de Lívia, cheias de saudade, e uma compreensão melancólica de que ele não sabia da existência da filha. Às vezes olho para Lívia e vejo tanto dele nela. O mesmo brilho nos olhos quando está curiosa, a mesma teimosia gentil. Rezo para que um dia ele a conheça, não por mim, mas por ela. Ela merece saber que foi feita de amor, mesmo que esse amor não tenha podido ficar. Ele escolheu o caminho dele e eu escolhi o meu. Não o culpo. A vida é feita de escolhas difíceis, mas espero que ele encontre a felicidade que procurava e que um dia encontre o caminho de volta para o que realmente importa. As palavras de Elisa eram um bálsamo para a alma ferida de Eduardo. Ela não o odiava. Ela o compreendia mesmo na ausência. A culpa que ele carregava por tantos anos começou a se dissolver, substituída por uma profunda gratidão pela mulher que Elisa se tornou e pela filha maravilhosa que ela criou. Havia também partituras musicais escritas à mão por Elisa, algumas completas, outras apenas esboços. Lívia as reconheceu imediatamente. Essa é a música que o senhor ouviu no primeiro dia, exclamou ela, pegando uma partitura. Minha mãe chamava de Melodia do Reencontro. Ela dizia que era a música que tocava no coração quando a gente encontrava alguém que não via há muito tempo, mas que sempre sentiu falta. Eduardo olhou para a partitura, depois para Lívia e finalmente para o túmulo de Elisa. A Melodia do Reencontro. Elisa compôs aquela música pensando nele? Ou pensando em um reencontro futuro que ela esperava que acontecesse entre pai e filha? Ela é linda, Lívia, disse ele tocando a partitura. Sua mãe tinha um dom incrível. O senhor acha que ela sabia que a gente ia se encontrar aqui?
Perguntou Lívia com os olhos cheios de uma esperança quase mágica. Eduardo sorriu, sentindo que, naquele momento, tudo era possível. Eu acho que sua mãe sabia muitas coisas que a gente só está começando a entender agora. A caixa de memórias se tornou um portal para o passado, permitindo que Eduardo conhecesse a Elisa, que ele não conheceu, a mãe dedicada e forte que ela se tornou, e permitiu que Lívia visse o amor que sua mãe sentia pelo pai que ela nunca conheceu. O próximo passo era conversar com Dona Clara. Eduardo sabia que precisava abordar a situação com delicadeza e respeito. Dona Clara havia cuidado de Lívia por anos, oferecendo um lar e estabilidade quando a menina mais precisava. Eduardo visitou a casa simples de Dona Clara na vila. Era uma casa aconchegante, cheia de plantas e cheiro de café fresco. Dona Clara era uma senhora de aparência frágil, mas com olhos firmes e um sorriso acolhedor. Lívia estava presente, segurando a mão de Dona Clara. Dona Clara, começou Eduardo, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Gostaria de conversar com a senhora sobre a Lívia. Como a senhora sabe, eu sou o pai dela. Dona Clara não pareceu surpresa. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ela calmamente. Elisa sempre falou de um amor de juventude que ela nunca esqueceu. E quando a Lívia nasceu, e depois quando ela cresceu e começou a mostrar a música e o jeito da mãe, eu tive a certeza que o pai dela era alguém especial. E quando o senhor apareceu no cemitério e a Lívia me contou do encontro, o coração de mãe e de quase avó não se engana. A aceitação de Dona Clara aliviou uma grande parte do peso nos ombros de Eduardo. A senhora cuidou da minha filha com tanto carinho, Dona Clara. Eu nunca poderei agradecer o suficiente por isso. Eu fiz o que Elisa me pediu e fiz por amor àquela menina. Ela é luz na minha vida. Dona Clara olhou para Lívia com ternura. Mas eu sou velha, senhor Eduardo. Minhas forças estão acabando. Eu sei que a Lívia precisa de alguém com mais energia, com mais futuro para oferecer a ela. Eu quero oferecer esse futuro, Dona Clara, disse Eduardo com firmeza. Quero ser o pai que ela merece. Quero dar a ela um lar seguro, educação, todas as oportunidades que eu puder. Lívia apertou a mão de Dona Clara e depois a de Eduardo, um gesto silencioso de aprovação e união. A conversa seguiu, discutindo os detalhes práticos e legais. Eduardo explicou que queria iniciar o processo de reconhecimento de paternidade e, com o consentimento de Dona Clara e, crucialmente, de Lívia, solicitar a guarda. Dona Clara, embora triste com a perspectiva de se separar de Lívia, concordou que era o melhor para o futuro da menina. Elisa ficaria feliz, senhor Eduardo, disse ela, com os olhos marejados. Ela sempre quis que a Lívia tivesse um pai bom na vida dela. E pelo que eu vejo, o senhor é um homem bom. Eduardo sentiu um calor no peito com as palavras de Dona Clara. Ele sabia que tinha um longo caminho a percorrer para provar que era digno da confiança de Elisa, de Dona Clara e, acima de tudo, de Lívia. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a apresentar Lívia ao seu mundo, com cuidado para não sobrecarregá-la. Ele a levou para visitar sua empresa, mostrando a ela, de longe, o império que construiu. Lívia ficou impressionada com a escala, mas parecia mais interessada nas pessoas que trabalhavam lá do que nos números ou na tecnologia. Tanta gente trabalhando junta, comentou ela, observando os funcionários. É como uma orquestra, não é? Todo mundo tocando sua parte para fazer a música acontecer. A analogia musical de Lívia fez Eduardo ver sua empresa sob uma nova perspectiva. Ele sempre a vira como uma máquina, não como uma sinfonia de esforços humanos. Ele também a levou para sua mansão. Lívia ficou fascinada pelo tamanho e pela beleza da casa, mas parecia um pouco intimidada pelo silêncio e pela formalidade. É muito grande, pai, disse ela, usando a palavra pai pela primeira vez de forma natural, fazendo o coração de Eduardo dar um salto. Parece um castelo. É um pouco grande para uma pessoa só, admitiu Eduardo. Mas espero que em breve não seja mais assim. Ele mostrou a ela o quarto que estava preparando para ela, decorado com cores claras e móveis confortáveis. Havia uma estante cheia de livros e um espaço especial para seus materiais de desenho e, claro, para a flauta. Lívia entrou no quarto e correu para a janela,
olhando para o vasto jardim. Tem espaço para correr aqui? Exclamou ela, com uma alegria genuína que ecoou no silêncio da casa. Eduardo a observou, sentindo que a presença de Lívia já estava começando a preencher os espaços vazios de sua vida e de sua casa. Enquanto navegavam essa nova fase, Eduardo e Lívia continuavam a visitar o cemitério. Agora as visitas eram menos sobre a descoberta do passado e mais sobre honrar a memória de Elisa e fortalecer o vínculo que ela, de certa forma, havia criado entre eles. Lívia tocava a melodia do reencontro para a mãe, e Eduardo sentava ao lado, ouvindo com o coração. Ele falava com Elisa em pensamento, compartilhando seus medos e esperanças, pedindo orientação silenciosa. Elisa, estou tentando ser o pai que você sabia que eu poderia ser. Estou tentando dar à nossa filha a vida que ela merece. Me ajude a não estragar tudo de novo. A resposta parecia vir através da música de Lívia, uma melodia de cura e promessa. Eduardo sabia que o processo legal levaria tempo e que a adaptação de Lívia à sua nova vida seria um desafio. Mas pela primeira vez em décadas, ele não se sentia sozinho enfrentando o futuro. Ele tinha Lívia, a filha que ele nunca soube que procurava, e a memória de Elisa, a mulher que o ensinou que o amor, a música e a família são os verdadeiros impérios que valem a pena construir. A ponte entre o passado e o futuro estava sendo construída tijolo por tijolo, com base na verdade, no arrependimento e, acima de tudo, no amor que sobreviveu ao tempo e à distância. Os meses se transformaram em um ano, e a vida de Eduardo Silveira, antes um monólogo de ambição e solidão, tornou-se uma sinfonia de amor e propósito. Lívia floresceu sob seus cuidados, sua música se tornando mais confiante e expressiva, sua personalidade brilhando com a segurança de quem se sente amada e pertencente. Eduardo se tornou um pai dedicado, aprendendo a equilibrar suas responsabilidades profissionais com a prioridade inegociável de estar presente na vida de sua filha. Ele reorganizou sua agenda, delegou mais tarefas e descobriu que, paradoxalmente, ter Lívia em sua vida o tornava um empresário melhor, mais focado, mais empático, com uma perspectiva mais humana. As manhãs na mansão eram agora cheias de vida. O cheiro de café se misturava ao de panquecas, e a casa ecoava com a conversa animada de Lívia sobre a escola ou a música que estava aprendendo. Eduardo a levava para a escola todos os dias, aproveitando o tempo no carro para conversar, rir e simplesmente estar juntos. As tardes eram dedicadas às atividades de Lívia, aulas de música, encontros com amigos ou simplesmente tempo livre para desenhar e tocar piano ou flauta em casa. Eduardo fazia questão de estar presente, ouvindo-a praticar, admirando seus desenhos ou apenas sentado em silêncio, apreciando a paz que a presença dela trazia. Os fins de semana eram reservados para aventuras. Eles exploravam a natureza ao redor da cidade, visitavam museus, iam a concertos, especialmente aqueles com flautistas, e passavam tempo com Dona Clara, que se alegrava em ver Lívia tão feliz e bem cuidada. A relação entre Eduardo e Lívia se aprofundou, construída sobre a honestidade, o perdão e o amor incondicional. Eles conversavam abertamente sobre Elisa, compartilhando memórias e mantendo sua presença viva em suas vidas. A caixa de memórias de Elisa continuava sendo um tesouro, revisitado em momentos de saudade ou para encontrar inspiração. Lívia, com sua intuição aguçada, ajudou Eduardo a se reconectar com aspectos de si mesmo que ele havia enterrado sob camadas de trabalho e ambição. Ela o incentivou a ouvir mais música, a apreciar a arte, a encontrar alegria nas pequenas coisas. Um dia, Lívia o convidou para ir ao cemitério. Não era um dia especial, apenas uma tarde comum. Eduardo sentiu uma pontada de apreensão. O cemitério ainda carregava o peso da descoberta e do arrependimento, mas ao chegarem, Lívia o levou diretamente ao túmulo de Elisa. Ela não trouxe a flauta naquele dia. Em vez disso, ela segurou a mão de Eduardo e, juntos, eles ficaram em silêncio diante da lápide. "Oi, mãe", disse Lívia suavemente. "Trouxe o pai. Ele está cuidando muito bem de mim.
e acho que ele está mais feliz agora. Eduardo sentiu a emoção subir à garganta. Ele olhou para a lápide para o nome de Elisa e sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes naquele lugar. Elisa, disse ele, sua voz firme, apesar das lágrimas nos olhos. Obrigado. Obrigado por Lívia. Obrigado por me dar essa chance. Eu prometo que vou honrar sua memória cuidando da nossa filha, com todo o amor que tenho. O vento soprou suavemente entre as árvores, e por um momento, Eduardo sentiu como se Elisa estivesse ali, sorrindo para eles. Lívia se virou para ele, seus olhos brilhando. Sabe, pai, eu acho que a música que a mãe compôs, a melodia do reencontro, não era só para a gente se encontrar. Acho que era a música da nossa vida agora. A gente se reencontrou, e agora estamos tocando uma nova melodia juntos. Eduardo sorriu, maravilhado com a profundidade e a beleza das palavras de sua filha. Ela estava certa. A vida deles era uma nova melodia, composta de notas de passado e presente, de saudade e esperança, de arrependimento e redenção. Eles deixaram o cemitério de mãos dadas, sob a luz dourada do fim de tarde. Não era mais um lugar de tristeza e perda, mas um marco, o ponto de partida de uma jornada de cura e amor. A vida de Eduardo Silveira não era mais um império de concreto e silêncio, mas um lar vibrante, cheio de música, risadas e a presença constante do amor. Ele havia encontrado sua maior riqueza não nos negócios, mas na família que ele nunca soube que procurava. Lívia, a pequena musicista do cemitério, havia curado seu coração e lhe ensinado que a verdadeira melodia da vida é aquela que tocamos juntos com quem amamos. E assim, a história de Eduardo e Lívia continua, uma melodia em constante evolução, cheia de harmonia, desafios e a promessa de um futuro tocado a 4 mãos, guiado pela memória de Elisa e pelo amor que os uniu. Se esta história tocou seu coração e fez você pensar na importância da família e das segundas chances, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas emocionantes como esta. Deixe seu like para mostrar que a melodia desta história ressoou em você e compartilhe-me nos comentários qual parte mais te emocionou. Sua participação nos ajuda a continuar criando conteúdos que aquecem a alma.